Então, hoje eu estou aqui com o Bispo João Carvalho. Entretanto, você é bispo de quê? Eu sou bispo da Regional de Torres Vedras e da Regional do Cacém. E também está envolvida nas missões, não é? Exatamente, também estou a ajudar o Bispo Léo no Departamento das Missões já há algum tempo, a tempo integral. Então, você não nasceu assim, né? Quer dizer, você não tem uma caminhada como que começou, né? Você nasceu onde? Eu nasci aqui em Portugal, os meus pais são de África, o meu pai era de São Tomé e Príncipe, a minha mãe é de Cabo Verde. Ok. E pronto, é aquela mistura. E eles vieram para cá e conheceram-se cá em Portugal, entretanto casaram e pronto, começaram a fazer uma vida em família, tiveram filhos e eu nasci. Então, você tem quantos irmãos? Eu tenho 5 irmãos. Você é mais velho, mais nova? Sou o segundo mais velho. O segundo Portanto, mais velho, pronto. Sim, Ok. sim. Tenho o mais velho, a seguir sou eu. Sim, pronto, número 2. Pronto, Isso. também sou número 2. Então, e a sua família já era salva? Ou como que foi isso? Não, como foi a sua salvação? A minha família, pronto, a minha mãe sempre foi uma pessoa que acreditava em Deus, católica, tinha lá as suas crenças nos santos. Meu pai nunca ligou muito a essas coisas. Ele também viveu, lá em São Tomé havia muito aquelas coisas de bruxaria. Ok. Ele também acabou por estar envolvido nessas coisas. Portanto, ele não ligava muito a isto. A minha mãe ligava, mas como ele também não ligava, acabava por ninguém ir à igreja. Sim. E ela via a missa em casa. Nós, pronto, a missa estava lá a passar, mas nós nunca ligámos. Eu, pessoalmente, nunca fui uma pessoa muito religiosa das coisas de Deus, nunca liguei muito a isso. E pronto, fomos andando. Entretanto, eu fiz 18 anos e decidi, estava no último ano da escola, do secundário, decidi não acabar porque eu queria era trabalhar, porque tinha os meus amigos e gostava de sair à noite, gostava de estar com os meus amigos e queria ter dinheiro, como éramos 6. Como é óbvio, o meu pai não podia estar a ajudar todos ao mesmo tempo. Então eu queria ganhar o meu dinheiro, queria começar a trabalhar e foi isso que eu fiz. E pronto, eu falei com ele e perguntei-lhe, olha lá onde tu estás a trabalhar, porque eu interessava muito por coisas de carros e oficinas e isto, e perguntei-lhe, ele disse, olha, por acaso o patrão da empresa está à procura de pessoas, vou falar com ele. E eu disse, ok, pronto, fala lá com ele e diz-me alguma coisa que eu quero começar a trabalhar, seja o que for, eu quero começar a trabalhar. Pronto, então ele conseguiu com que eu fosse começar a trabalhar para essa empresa e foi interessante porque nessa empresa trabalhavam, além dele, mais 3 crentes da Igreja Maná. Ok. Portanto, quando o seu irmão se converteu, isso fez-lhe alguma diferença? Ou isto é uma coisa, olha, a decisão dele não tem nada a ver comigo? Ou... Sim, foi, como eu disse, eu era um bocado indiferente. Ele disse que, olha, agora estou a ir a uma igreja e tal, pronto, fazes bem. Pronto, eu acho que fazes bem. Faço bem. E depois via que ele em casa fazia lá aquelas orações. Eu naquela altura não sabia o que era, mas sabia que ele estava a fazer o PDC. Hoje sei que é a comunhão com Deus, mas naquela altura pronto, achava que ele estava ali a falar sozinho com Deus. Deixa-o estar ali. Deixa lá, se ele gosta não, disto. Se ele gosta disto, deixa-o estar assim. O que é certo é que começámos a ver também a transformação na vida dele. Porque ele tinha alguns problemas de saúde e esses problemas que nós pensaríamos que iam durar a vida inteira, ele começou a ficar curado dessas coisas. Olha, e eu, pronto, está bem, olha, ainda bem. Que ele está a ficar bem, olha, a igreja está-lhe a fazer bem, deixa-o estar. Bem. Entretanto, pronto, eu ia todos os dias trabalhar e todos os dias... Era quantas pessoas que estavam lá a trabalhar, mais ou menos? A empresa era grande? Éramos cerca de 10, 12 pessoas. E 4 eram crentes. Ok. Portanto, 30%. Exato. Na hora do lanche, na hora do almoço, a conversa deles era sempre a mesma. Falar de Deus, falar da igreja. Então era crentes, mas era crentes a sério? A sério. Pronto. Porque não havia um dia que eles não falassem de Jesus, falassem da igreja. E às vezes eu até me chateava com aquilo. Vocês não sabem falar de mais nada a não ser disso? Sim. Não, mas tu... É bom tu ouvires a palavra de Deus, era bom tu ouvires a igreja. E eu trabalhei naquela empresa cerca de 8 anos e os primeiros 6 anos eu nunca quis ir à igreja.
Cabeça dura. Cabeça dura mesmo. O que eu queria era noitadas, queria estar com os amigos, não queria saber das coisas deles. Não gozava com eles, não falava mal deles. Mas por mais eles serem da igreja. Não é para mim. Eu quero é sair à noite, quero estar com os meus amigos, quero ir para a discoteca, quero ir para os bares, beber uns copos. Foi a minha vida durante 6 anos. Todos os fins de semana. Começou por todos os fins de semana, depois já durante a semana já sentia a necessidade também de sair, então saía por vezes 2 e 3 vezes por semana, já saía, às vezes no dia a seguir não ia trabalhar, porque tive na noitada. Tive um pouquinho de mais. Pronto, e abusava nas bebidas, isso porque, pronto, a vida era aquela. E eles, pronto, sempre iam falando de Jesus e eu comecei-me a perceber que... aliás, eu comecei a ter alguns problemas e comecei assim a perder um bocadinho a vergonha e pedir para... Olha, eu estou aqui com esta situação, podes aqui... Mas tinha problemas o quê? Da saúde? Não, ou dinheiro, era problemas de jovem, era problemas com a namorada, eu fui tirar a carta de condução e não consegui passar na condução à primeira, fiquei muito chateado, então fui pedir para orar no segundo, ok. no segundo Fiz uma exame. ajudinha de Deus. Exatamente, uma ajudinha de Deus. E pronto, ia lá pedindo a eles para me ajudarem. Até que um deles, depois, aí, quando eu tinha já 23 anos, para aí, ele disse, olha, tenho umas revistas lá em casa, tu não queres ver? Se quiseres trazer, traz. E, entretanto, ele trouxe as revistas, foram 4 ou 5, e era aquelas revistas que a nossa igreja fazia por causa das convenções e mostrar as imagens e isso. E eu levei para casa, mas pronto, deixei aquilo para lá. Olha, deixa andar, qualquer dia eu vejo isto. Entretanto, houve um dia que eu estava em casa, não tinha nada assim que fazer, não tinha saído, não sei porquê. Então comecei a olhar para as revistas, a ver e aquelas fotografias e o que estava lá a dizer e a convenção de fé. Qualquer dia eu tenho que fazer a vontade deles e ir lá à igreja ver o que é que eles fazem lá. Pronto. Eles fazem lá. Eles fazem lá, exatamente. E comecei a querer ir conhecer a igreja, mas eu não tinha coragem para dizer a eles, olha, eu quero ir esta semana. Então dei ali um tempo a ganhar coragem, até que disse a eles, olha, hoje, quer dizer, na sexta-feira, antes de sair do trabalho, eu disse, olha, eu no domingo quero ir com vocês à igreja. Portanto, a gente encontra-se e vamos todos. E então foi isso que aconteceu. Qual a igreja que foi? A igreja do Tejal. Na altura foi a igreja do Tejal. E por acaso, é uma coisa interessante, é que eu tinha assim... Eu tinha sempre alguns sonhos que eram repetidos. E um dos sonhos é que eu estava em casa e apareciam assim uns homens de negro e depois eu tinha que andar a fugir, saltar pela janela. Era um filme, mas era praticamente sempre a mesma coisa. Até que depois esses filmes começaram a mudar e depois comecei a ver, a sonhar com um sítio com muita gente e eu estava lá atrás a ver o que é que se passava. Isso no sonho? No sonho, pronto. E eu não liguei muito a isso, pois mais tarde eu vi que foi um sonho de Deus, porque era a igreja do Tejal. Então, quando você entrou na igreja do Tejal, lembrou-se de repente do sonho? Não foi logo, é interessante que, e só passado alguns anos, quando o apóstolo fez lá foi um seminário no 25 de Abril, em que eu já estava a servir na igreja, eu penso que já estava a tempo integral e tudo, e estava a chover muito e não deu para ir lá para a frente, então eu fiquei cá atrás a ajudar, porque havia coisas para ajudar. E eu estava naquela posição, estava mesmo cá atrás, a igreja do Tejal completamente cheia, e eu olhar para a frente e eu lembrei-me do sonho. Eu já vi isto. Já vi isto. Já vi isto e foi um sonho que Deus me deu. E eu vi que era realmente, que ali que Deus queria, na igreja e tudo mais. Entretanto, a primeira vez quando você foi à igreja, como que foi? Você primeira entrou vez, e depois? Entrei, estavam lá as pessoas, começou a reunião. Eu gostei muito do louvor, das músicas, porque eu gostava muito de ouvir música e a música, a mim mexe comigo, então eu gostei muito, gostei da palavra, gostei de tudo. Só que depois a pessoa que estava a pregar chamou à frente para a salvação, que é o normal,
e os meus amigos disseram, anda, vamos lá à frente. Ah, pois, os colegas, né? Os colegas, Sim. os colegas, anda lá à frente. Agora é para isto. Eu disse, não, vocês não podem, não me obriguem, não quero ir. É. Eles, não, mas para agora, tens que ir entregar a tua vida a Jesus. Eu disse, olha, não quero ir. Pronto. E não fui. E no outro dia a seguir, não disse nada a eles, fui à igreja, mas fugi deles. No outro dia o quê? No outro domingo. Ah, foi sozinha? Fui sozinho e fugi, e eles foram para um lado da igreja e eu fui para o outro. Já sabia, eles vão sentando por aí e eu vou-me sentar no outro lado. Exatamente. E eu estive lá, porque eu já tinha gostado da primeira experiência, e quando o pregador chamou à frente, eu inexplicavelmente, não sei, eu levantei o braço, fui lá à frente, ainda hoje não sei, pronto, parece que algo estava a empurrar para ir lá. E a partir daí, pronto, entreguei a minha vida a Jesus. Só que, pronto, havia muita coisa ainda para vencer. Eu gostava muito de sair com os meus amigos, eu gostava muito de sair à noite. Gostava da coisa da igreja, mas era como oração, pronto, agora tenho a minha vida normal. Exatamente, então andei assim ainda uns 1 ano e meio, 2 anos. Ia à igreja e chegava a acontecer que eu chegava à porta da igreja e depois lembrava, se calhar hoje não vou. E ia embora. Portanto, então não estava assim um crente assim muito firminho, não estava muito firme, estava mesmo, pronto, gostava de ir, gostava de estar lá, mas também tinha a minha vida, pronto, às vezes saía ao sábado à noite e era assim uma vida dupla. Entretanto, eu casei, antes de casar, a minha esposa também entregou a vida a Jesus, porque ela também estava com problemas. Já estava a namorar com ela antes? Sim, a nossa história é assim um bocado... Nós nos conhecemos anos antes e gostávamos um do outro, mas havia encontros e desencontros e pronto. E a vida depois deu voltas e depois houve uma altura em que eu já estava na igreja. E houve um amigo meu que me desafiou para ir a uma concentração de motas, porque nós tínhamos motas, e ele disse, olha, vamos a Faro à concentração. Eu disse, olha, está bem, eu vou só a casa, porque eu já vivia sozinho, vou só a casa para ir buscar a roupa e pôr na mochila, etc. E a gente vai. Só que, entretanto, encontrei-a na estrada. E parei, começámos a falar e foi depois, nem sequer fui para a concentração. Esquece lá a concentração. Deixei o meu amigo pendurado. Nem diz nada. Naquela altura, telefones, né? Sim, naquela altura não havia essa possibilidade de estar a telefonar com telemóveis, e então deixei ele pendurado e pronto, e então começámos a falar e... Você já era crente na época? Eu já era aquele crente. Aquele crente, sim. Pronto, que gostava de ir à igreja, sim, mas vivia ali aquela vida ela dupla. Não era crente. Ela não era crente. Não. Entretanto, comecei também a falar de Deus a ela. Até chamei lá um dos meus colegas, porque foi ele que me ajudou para ir orar por ela, porque ela estava a passar uma situação muito complicada. E ele foi lá, falou de Jesus, ela aceitou Jesus. Pronto, e entretanto então ela era mais fácil. Ela foi mais fácil, ela foi logo. Ele falou de Jesus, ela aceitou e pronto, entregou logo a vida a Jesus, fomos logo à igreja também. E, entretanto, casámos. Pronto, casámos e ainda houve ali um tempo que, pronto, andávamos... Então, os dois andavam nesta vida, domingo à igreja vai, depois... não vai, pronto. Até que nasceu a Marta e depois, isto foi em 1999, casámos. Depois, em 2000, a Marta nasceu e depois ela ficou grávida outra vez do João. E ele nasceu em 2002, portanto foi ali em 2001 que nós mudámos de casa e havia um grupo familiar ali perto. Okay. Porque nós entrávamos na igreja e ouvíamos a reunião, saíamos, não tínhamos amizade com ninguém, não era entrar e sair e pronto. E então ela, como estava grávida, ficou em casa, eu ia ao grupo familiar. Sair ao grupo familiar. Alguém porque lhe convidaram? Sim, convidaram e como era ali perto de casa eu fui. Então foi espetacular. Aí eu comecei mesmo a aprender a viver à maneira de Deus, a ter amizades, porque até lá as minhas amizades eram os meus amigos.
e aí comecei a ter amizades da igreja. E como o grupo familiar era um misto de pessoas, era pessoas de idade e jovens. Ok. Portanto, houve ali, ou seja, Deus estava ali tão forte que nós às vezes saíamos do grupo familiar e ficávamos a conversar até à meia-noite, 1 da manhã. Eu às vezes chegava a casa e a minha esposa, deixas-me aqui grávida e chegas a esta hora. Ela nunca foi ao grupo familiar nessa Ela época. nesse não foi porque ela estava grávida, era uma gravidez complicada e pronto. E então ela ficava preocupada ter que ir para o hospital e deixar ali ela. Mas era espetacular, a líder, ela, sempre que nós precisávamos de ajuda, de oração, ela sempre orava, sempre nos acompanhou e foi mesmo espetacular e o grupo familiar, e foi aí que eu me consegui firmar e ajudar também depois a minha esposa a ficar firme. Sim. E ficámos firmes a partir daí na igreja, começámos a ter amizades com pessoas da igreja e depois houve uma outra também situação muito boa, porque eu era uma pessoa assim muito envergonhada e não conseguia socializar com muita gente. E então nós, como estávamos ali naquele grupo de jovens no grupo familiar, nós criámos ali nós gostávamos de futebol, que eu também jogava futebol, então criámos ali um grupo de jovens, de rapazes, para jogar futebol, fazer treinos, e até a igreja também promovia torneios. Então começámos a envolver nisso e isso também foi muito bom, porque eu comecei a ficar mais agarrado às coisas de Deus, da igreja. Sim. E pronto, fomos andando assim. Eu depois comecei a servir a Deus, portanto isso foi outra fase. Aí era um irmão e depois já começou a frequentar grupo familiar, mas quer dizer, era irmão ainda era normal. Era um irmão normal. E até que houve Mas já foi batizado, fez cursos? Sim, fui batizado no Espírito Santo, fui batizado nas águas. Só para a bispa entender, a minha vergonha, quando foi o batismo no Espírito Santo, eu não queria ir lá à frente para pedir, olha, eu queria ser batizado no Espírito Santo. Então o que é que eu fiz? Eu comprei um livro do apóstolo, que era o Falar em Línguas, o que é, para que serve, e tive uma semana inteira a ler o livro. E depois cheguei lá na sexta-feira, porque depois comecei a ir à sexta-feira, e na reunião de intercessão, normalmente depois a gente faz a intercessão e ora em línguas. Eu disse, eu vou aqui pedir ao Espírito Santo para começar a orar em línguas. Então foi engraçado porque eu comecei ali, abri a boca e comecei a deixar, e fui batizado no Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, porque eu tinha vergonha de ir lá à frente e pedir a alguém para orar por mim. Foi muito interessante. Entretanto, depois, na igreja houve necessidade de treinar mais pessoas, porque íamos abrir mais reuniões. E então o diretor dos assistentes veio falar comigo e perguntou... Mas já estava... ainda não estava servido. Não. Ele veio falar comigo e disse, olha, João, você não queria tirar o curso de diáconos? Estamos a precisar aqui de pessoas para ajudar no departamento. Eu disse, sim, eu quero servir a Deus. Então comecei a tirar o curso de diáconos. Eu tirei primeiro e depois é que a minha esposa tirou, e eu comecei então a servir no departamento dos assistentes. E foi interessante também porque foi logo numa convenção. Eu recebi o diploma num domingo e a convenção começava nessa semana. Ok, logo. E então fui logo servir. O primeiro serviço que eu fiz nem foi na igreja, foi logo na convenção, porque pediram e eu fui logo. E foi uma convenção espetacular, porque eu não saí da porta. Ok. E foi uma experiência... Estava na porta de fora ou estava a porta dentro? Estava na porta de fora, e quando não estava na porta de fora, estava na porta de dentro. Então eu estive ali a convenção toda, literalmente, todos os dias, a receber as pessoas.
e foi uma experiência espetacular, porque eu não tinha aquela vontade com as pessoas, e aí eu tive que aprender a lidar com as situações, a lidar com as pessoas, a dar o bom dia, a cumprimentar, a receber bem as pessoas, e foi uma experiência, foi muito boa. Entretanto, fui começando a servir na igreja como assistente. Entretanto, surgiu a oportunidade também de dar um grupo familiar, fui treinado. E comecei a dar... Você não tinha vergonha, não dizia, pá, isto não é comigo, eu não sei falar bem, essa coisa do familiar, não? Ou... Pronto, mas eu tinha essa vergonha, mas ao mesmo tempo eu queria servir a Deus, queria fazer mais. É que consegui ultrapassar isso por causa de desejo. Consegui ultrapassar isso, e comecei então, fui treinado, e comecei a dar então o primeiro grupo familiar. E pronto, fui andando naquele grupo familiar. Nós temos a reunião de diáconos, onde aprendemos, somos treinados, ouvia o que é que o pastor dizia, o que é que o bispo dizia, o que é que o diretor dizia, e depois ia fazer. Entretanto, nessa caminhada também decidi fazer a escola bíblica. Porque a escola bíblica falavam que era uma coisa muito importante, né, para um irmão, para um servo de Deus, e eu decidi, eu vou tirar a escola bíblica. E foi outra decisão espetacular, aprendi muito, e foi uma aprendizagem que foi para a vida. Não é só para nós servirmos a Deus, mas para a nossa vida, para a nossa família, para todas as áreas da nossa vida. Então aprendi muito. Depois fui andando, líder de grupo familiar, depois fui líder da área. E pronto, foi andando assim a caminhada. Fez mesmo a caminhada, foi assim, sim. demorou um pouquinho no princípio, mas depois fui andando, e houve um belo dia que eu estava em casa, e tinha sido o último a sair, porque fui levar os miúdos à escola. Aliás, fui levar os miúdos à escola, a minha esposa. Eu entrava mais tarde, ainda fui a casa, então, para não fazer o PDC muito cedo, fui levar eles todos, e depois fui para casa, fui fazer o PDC. Comunhão com Deus, lá estava com Deus, e no final fiz uma bela oração. E disse: ó Deus, eis-me aqui, se precisares de mim para alguma coisa, estou disponível. E pronto, fui-me embora, fui trabalhar. E Deus ouviu. Deus ouviu, porque nessa manhã recebo uma chamada da Igreja do Tejal. Na mesma manhã? Na mesma manhã. Recebo uma chamada, e era a Bispa Lucinda, que na altura era pastora. Olha, João, o Bispo queria falar contigo, e está a precisar da tua ajuda. Temos aqui uma igreja em Peniche que nós precisamos de trocar, porque a pessoa não está disponível, que está lá não vai estar disponível, então ele quer falar contigo em relação a isso. Está bem, ok, pronto. Sexta-feira fui falar com o bispo. Ele disse: olha, preciso da sua ajuda. Temos esta igreja, é uma igreja nova, uma igreja que começou há pouco tempo, e pronto, vimos que você pode ser essa pessoa para tomar conta disso. Pronto, ok. A sua reação era essa? Pronto. Sim. Não estava assim nem assustada, nem... Pronto. Não. Estava a associar isso com a oração que eu tinha feito? E depois eu associei, porque, quer dizer, a pessoa fala e diz: ó Deus, eis-me aqui, estou disponível para o que for preciso. É logo a seguir? E logo a seguir. E depois não era... Pronto, propriamente, eu estava a trabalhar, não era uma igreja que era... Para mim não era perto, porque ainda são 80 quilómetros para ir e vir, e vamos embora. Mas o mais engraçado de tudo foi, eu ligo para a minha esposa e disse a ela: olha, o bispo falou comigo e tal. Aliás, não, depois chegámos a casa, eu disse: olha, o bispo falou comigo, e então eu até disse: vou pastorear a igreja de Peniche. E ela também ajudava na igreja infantil e nos grupos familiares, e ela disse: ainda bem, olha, glória a Deus, força, podes ir. Porque ela não estava a associar que éramos para ir os dois, porque ela nesse dia não conseguiu ir à igreja. Não sei já qual foi o motivo, e então o bispo não conseguiu falar com os dois, falou só comigo. Então tu vais? Então, glória a Deus, tu vais. Eu disse: não, mas é para tu ires também.
E ela ficou toda assustada. E agora? Estou de serviço na igreja infantil no domingo. Porque nós íamos logo no domingo e disse, isso depois alguém vai resolver isso lá na igreja, mas é para irmos os dois. E pronto, lá fomos nós nessa aventura, com os miúdos, eram todos pequenos, com 6, 7, 8 anos, por aí, e andámos assim durante um bom tempo na igreja de Peniche. Foi uma experiência fantástica, conhecemos pessoas fantásticas, ouvimos testemunhos. Então, nesta época você não estava a tempo integral? Não estava. Entretanto, depois da igreja de Peniche estive lá, salvo erro, quase 2 anos, e depois fui transferido para a igreja do Cacém. E quando eu estava na igreja do Cacém, depois houve uma festa de Natal, salvo erro, em que o apóstolo pediu para falar com algumas pessoas, chamar, nós fomos foi lá em Alvalade, e ele pediu a alguns bispos para falar, a perguntar o que é que achava de começar a trabalhar a tempo integral. Eu disse sim, para mim, eu estou aqui para servir a Deus, eu faço o meu trabalho, mas também estou sempre envolvido com as coisas da igreja, portanto estar a tempo integral para mim não tem problema. E pronto, depois mais tarde falei com o Bispo Zé, ele é que me fez a entrevista, e pronto, explicou o que é que nós iríamos fazer. Foi em 2010, salvo erro, então entrei a tempo integral na Igreja Maná. E pronto, fui logo trabalhar com o pastor, na altura era o pastor Léo e a pastora Ruth, agora é o bispo Léo, né? E havia o departamento, que era o departamento das missões, então comecei a ajudá-los com os missionários e também a aprender. E foi muito interessante porque eu, na altura, quando comecei a pastorear a igreja de Peniche, não tinha, ou seja, não tive muito treinamento, foi uma coisa de repente. Então eu não sabia bem pregar, eu pregava no grupo familiar, nunca pregava na igreja. Então fui aprendendo ao longo dos tempos e depois nessa fase, que quando entrei em tempo integral, comecei a aprender muitas coisas, aprender gestão, liderança, lidar com as pessoas, relacionamentos, resolver problemas na igreja. Então para mim foi muito bom, e também lidar com jovens, porque era uma das coisas que eu sempre gostava, era lidar com jovens e tudo mais. Então comecei assim nesta caminhada e hoje está onde está. Estou onde estou, pronto. Olha, isso. Uma palavra que você quer deixar para este jovem, ou então uma pessoa que já não é jovem, mas já vai à igreja e às vezes pensa que não tem chamada, uma palavra que você quer deixar? Exatamente, é assim, primeiro quero dizer que para nós conseguirmos fazer algo, temos que deixar Deus fazer as coisas na nossa vida. E muitas vezes nós pensamos que não conseguimos, ou que não é para nós, mas Deus é Deus e Ele sabe o melhor para nós, e Ele já nos escolheu muito antes de nós sabermos. Então nós só temos aqui na onda. Portanto, se nós formos na onda, tudo vai correr bem, porque Deus está a controlar as coisas, Deus está a controlar tudo. Deus nos vai capacitar, Deus nos vai ajudar quando nós estivermos ali meio perdidos. Portanto, o meu conselho é ir na onda, é estar sempre disponível, ser sempre sincero para com Deus, ser sempre sincero para com os nossos líderes. Uma das coisas que me ajudou nesta caminhada, Bispa, foi o seguinte: é que todos os meus líderes, desde o meu líder do grupo familiar, o meu diretor dos assistentes, o diretor do grupo familiar, o meu líder da área, os meus bispos, todos com quem eu lidei, o apóstolo, toda a gente que esteve e que está envolvida na minha vida e que me lidera ou que me liderou, todos sempre me ajudaram. E quando eu não estou bem, ou quando eu preciso de ajuda, é com eles que eu vou falar, porque eu sei que é ali que está a unção. E se eu for lá, mesmo que eles não
não saibam, porque pode acontecer, não é? A gente apresenta um problema e o líder fica a pensar, espera aí, como é que eu vou ajudar esta pessoa? Mas ele nos dá o caminho, nos dá a direção, nós seguimos isso e vencemos. Portanto, é isso. Glória a Deus. Então, muito obrigado, gostei muito desta entrevista e até uma próxima. Obrigado.